dia, mas bom dia mesmo. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 15 de outubro. Hoje comemora-se o Dia do Professor. Parabenizamos a todos os profissionais que estão trabalhando, que estão trazendo conhecimento, informações para que muitos dos seus alunos amanhã se tornem excelentes e bons profissionais, como também bons cidadãos. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual e você também ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor João Alexandre. O hino que você vai ouvir agora, ele fala sobre o que nós devemos fazer e devemos também interceder por nossa pátria. Brasil, olha para cima. Este hino, esta música, nos convida a orarmos, intercedermos, clamarmos a Deus por nossa pátria. Os dias em que nós estamos vivendo são os dias mais difíceis que eu posso dizer, como cidadão, durante toda a minha existência, tenho enfrentado, tenho experimentado, tenho passado em nossa nação. E é por isso que eu convido você agora para que juntos façamos uma oração e levantemos um clamor por nossa pátria, para que este país não se torne um país comunista, não se torne um país em que nós percamos as nossas liberdades, que, aliás, paulatinamente nós estamos sentindo que ela está se esvaindo da nossa sociedade. Por isso eu convido você agora a orarmos e clamarmos a Deus por nossa nação, por nosso país. Pai, queremos, nesse momento, te apresentar a nossa pátria. Tem misericórdia deste nosso país. Os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos. Sabemos, ó Deus, que tudo está concorrendo, contribuindo para o caos em toda esta nação, tanto na área política, tanto na área social, tanto na área econômica, quanto também na área moral. Tem misericórdia. Não permita que este nosso país tão belo, ele possa se transformar num país socialista, comunista, onde nós percamos as nossas liberdades. Portanto, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e fala-nos agora através de todo este programa, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor João Alexandre interpretando a música Brasil, olha para cima. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus
existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Na, 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 na. Amós 7, nós vamos iniciar esse capítulo hoje, não é? A súplica de Amós. Nós aprendemos em Amós sobre a importância do líder em identificar o erro, em denunciar o erro. Hoje nós vamos ver um líder que, além de denunciar, além de apontar, ele vai se compadecer dos que erraram. Versículo 1, 2 e 3. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. E eis que era erva seródia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Até aqui nós já percorremos 6 capítulos. E nesses 6 primeiros capítulos de Amós, o que a gente pôde constatar é que Amós foi levantado para denunciar cuidadosamente os pecados de Israel. Ele foi levantado para apontar, denunciar de forma cuidadosa o pecado do povo. E o profeta, então, ele começou uma série de oráculos, de juízo, dirigindo-se às nações vizinhas, Israel, a Síria, a Filistia, a Fenícia, Edom, Amon e Moabe. E nós vimos isso no capítulo 1. Ele não se restringiu apenas aos inimigos externos, mas também ele julgou o próprio reino do sul, Judá, por sua infidelidade a Deus. E a gente viu isso no capítulo número 2. Quando a gente foi para o 3 e o 4, ele denunciou a injustiça e a hipocrisia. Amós, ele denunciou a exploração dos pobres, a corrupção nos tribunais e a falsa religiosidade com rituais vazios. Ele lembrou também a Israel de sua aliança especial com Deus. Ele destacou que a prosperidade material da nação escondia uma profunda decadência espiritual e moral. E a gente viu nesses capítulos 3 e 4 essa possibilidade de juízo peculiar. O povo se esbanjava com dinheiro, com o que tinha adquirido. Eles levavam oferendas para os rituais, mas em tudo isso Deus os condenava, porque havia
corrupção, havia opressão aos pobres. Eles estavam ficando ricos em detrimento do trabalho dos pobres. No capítulo 5 e 6, o profeta então lança um lamento fúnebre sobre Israel. Ele profetiza o exílio, que é algo inevitável. Ele reforçou também a mensagem de que Deus, ele rejeita toda e qualquer adoração superficial do povo. E aí Amós foi firme dizendo: Deus exige justiça, ele exige retidão, antes de qualquer expressão de culto, de adoração. E aí o capítulo 6 termina com a condenação da autoconfiança e da vida de luxo dos líderes da época. Eles estavam alheios à ruína iminente da nação. Então, o tom desses 6 primeiros capítulos é de condenação pesada, é de um juízo iminente. Mas a partir do capítulo 7, o que nós vamos começar a ver hoje, você tem uma mudança na narrativa. Amós, ele deixa de ser apenas um mensageiro e ele passa a ser um intercessor. O juízo que ele tanto profetizou, agora ele começa a ver, ele tem visões. E a sua resposta a essa realidade, em vez de ele ter a visão daquilo que ia atingir Israel, o sentimento de Amós é assim, em vez de assim, agora vocês vão ver, vocês não me deram ouvido. Ele faz o contrário. Ele vai interceder, ele vai suplicar a Deus. É neste ponto, então, que a denúncia se transforma em intercessão. Nos mostra que a ameaça de juízo pode encontrar uma resposta na misericórdia de Deus. Então, no versículo 1, a gente tem a visão do gafanhoto. Assim mostrou o Senhor Deus. Olha que interessante, essa expressão, ela estabelece que essa mensagem e o cuidado de Amós dizer, mostrou o Senhor Deus, Amós está dizendo assim, o que eu vou dizer aqui não é uma visagem. O que eu vou dizer aqui não é algo da minha mente, da minha cabeça. É algo de Deus, vem do Senhor Deus. E por isso que ele usa essa expressão. Assim me mostrou o Senhor Deus. É uma revelação direta e inquestionável do Deus de Israel. Então este é o início de uma nova seção desse livro, onde a profecia se manifesta por meio de visões. E ele vai ter outras visões, a gente vai ver isso ao longo das quintas-feiras que estivermos aqui. E essas visões vai conferir um peso ainda maior e uma autoridade divina ao que será dito. Essa visão é uma imagem, então, gafanhoto, ela está alinhada, ligada à metáfora mesmo do gafanhoto, de comparar o gafanhoto que vem nas plantações para comer a plantação, para arrasar toda a plantação. É uma visão de uma devastação econômica. Então, logo você faz essa ligação. Quantos líderes estavam lá nas suas posições com dinheiro, muita fartura? Uma das coisas que Amós então vai dizer é que vai vir algo que vai destruir economicamente eles. Vai haver uma devastação econômica. Os gafanhotos é uma praga agrícola. Os gafanhotos é uma praga comum na região. E todas as vezes que essa praga aparece, ela consome toda a colheita. E o resultado disso é fome generalizada. Então, o termo última colheita, ou reserva do rei, indica que o ataque ocorreria em um momento crítico, logo após a principal colheita, deixando o povo sem esperança de recuperação. Então, aqui a gente vê que, por outro lado, o profeta vai reagir. Qual é a reação do profeta?
A reação, além de mensageiro, é também de um intercessor. Essa frase inicial, né, e sucedeu que, havendo eles comido a erva da terra, indica que a visão de Amós não era uma mera mensagem, era uma realidade que vinha se desenrolar diante dos olhos. Ele não é uma pessoa que está observando de forma passiva. Ele está vendo a destruição dos gafanhotos, que é tão vívida que ele se sente compelido a agir. Ou seja, a ideia aqui é que Amós, quando tem a visão, ele tem tanta certeza do que ele está vendo, do que Deus iria fazer, que ele se comove. E a sua ação diante disso é de oração. Eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Embora a expressão seja pequena, a oração seja diminuta, mas é uma oração de intercessão. Ele pede para Deus, para que Deus perdoasse aquele povo, porque ele entende que Deus perdoando aquele povo, o clamor de Amós, essa súplica direta pela misericórdia de Deus, ele pensa então que Deus iria não punir aquele povo com essa praga. Mas pelo caráter do apelo, Amós, então, ele se compadece do povo e pede para que Deus também se compadeça, tenha misericórdia do povo. O uso de Senhor Deus, que no original transliterado para o português é Adonai Yahvé, essa expressão é uma expressão de seriedade do seu pedido. Ou seja, Amós está sendo muito sério, Senhor Deus. É como se ele dissesse assim, eu reconheço a tua soberania, eu reconheço que esse povo falhou, eu reconheço que tu és justo, eu reconheço a tua aliança com esse povo. Tem misericórdia, Senhor. Não faz isso. E aí Amós, na sua argumentação, a gente percebe a fragilidade do povo. O povo não estava nem aí. Essa súplica realmente nos toca, né? Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E Jacó, né? Ele usa a palavra Jacó, o nome Jacó, que evoca justamente a história de um patriarca que, apesar de suas falhas e enganos, ele foi o progenitor da nação de Israel. Então o nome Jacó também pode ser traduzido como aquele que agarra o calcanhar. E isso sugere uma pessoa que tem fraqueza, vulnerabilidade e dependência. Por isso que ele usa esse termo. É como se assim, está vendo, Senhor, esse povo é tão fraco, não faz isso, tem misericórdia. Pois ele é pequeno, é outra expressão, né, que realmente significa alguém que é insignificante, alguém que é fraco. Então Amós reconhece essa grandeza de Deus, ele reconhece o juízo de Deus, essa justiça de Deus, e é como se ele se compadecesse, olhando assim para o povo, assim, esse povo não entende Deus, esse povo não sabe quem Deus é, por isso são pequenos, por isso são frágeis igual a Jacó. Olha que visão interessante. Olha que lição interessante para todos nós, meus irmãos. Principalmente quando alguém que está do nosso lado cai. E essa queda daqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão caídos, pensa que são altivos, não é? Usam palavras que nos chocam. Mas que interessante quando Amós diz isso aqui. Olha para ele e diz assim, Senhor, tem misericórdia. Ele é tão fraco, ele é tão frágil. Ele é tão frágil, ele não sabe o que está fazendo. Amós, ele não argumenta que Israel é inocente. É outra coisa interessante. Ele não vai dizer assim, não Senhor, eles são inocentes. Não, ele não argumenta isso. O argumento dele é, Senhor, eles são fracos. Estão errados, mas são fracos. Ele intercede se baseando nessa fragilidade do povo. Ele reconhece que se Deus prosseguisse com juízo total, a nação não seria capaz de se reerguer.
E aí, nesse versículo 2, a gente tem um dos pontos, né, de virada, a virada de chave desse livro. Ele mostra que, apesar da gravidade do pecado de Israel, o profeta, movido por compaixão, amor pelo seu povo, ele se coloca na brecha para interceder por eles. A intercessão de Amós serve como um modelo para todos nós. A intercessão de Amós é um exemplo para todos nós. Porque a gente precisa se identificar com o sofrimento do nosso semelhante. Sabe, meus irmãos, a gente às vezes tem uma certa pitada de altivez, mas quando a gente se depara com um texto como esse, porque é um texto que Amós está totalmente correto, ele denuncia o erro do povo, ele vai lá, ele exorta, ele diz, o povo não ouve ele, não quer saber, não se arrepende. O sentimento humano é assim, então vocês vão ver. Não. Ele entende a grandiosidade de Deus, ele sabe quem Deus é verdadeiramente. Então ele se compadece do povo. Então o que eu percebo aqui, irmãos, é que a gente precisa ter essa profundidade de Amós também, de saber quem Deus é de fato. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqueles que estão aqui conosco nessas últimas semanas, Deus tem falado tão fortemente dessa forma. Me conheçam, saibam quem eu sou, para que as nossas atitudes sejam mais corretas diante de Deus e diante das pessoas. A súplica, irmãos, aqui é esse contraste dramático com a atitude do próprio povo. Porque nos capítulos anteriores, eles haviam rejeitado o profeta, ignorado o apelo à justiça. O profeta que havia sido chamado a julgar, agora se torna um intercessor. Que lição! Que lição poderosa! Diante da visão de Amós, Amós clama a Deus: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então essa intercessão de Amós é de fato notável. Ele não questiona o julgamento, digo mais uma vez, ele não questiona o julgamento de Deus, mas ele apela para a misericórdia divina, com base na fragilidade do povo de Israel, referindo-se a eles como pequenos, como frágeis. Agora, outra coisa que nos toca é o versículo 3, porque é a resposta de Deus. A resposta de Deus, não com pena do povo, que o povo merecia, amém? Mas é em resposta à intercessão daquele homem que conhece Deus. Meu irmão, minha irmã, a sua oração, ela tem poder e significados espirituais que você nem imagina. Às vezes a gente está tão acostumado em fazer oração que a gente pensa que a nossa oração é como uma conversa qualquer. Não é, meu irmão. Não é, minha irmã. A sua oração tem significados poderosos diante de Deus. E aqui está uma resposta disso. Amós, o único, diante de toda uma nação, ele ora por um povo rebelde, por um povo que tinha esquecido Deus. Ele ora e Deus vai atender. O Senhor se arrependeu disso. E aqui o ponto deste versículo é um dos mais, eu vou dizer assim, é um ponto bem significativo também nesses 3 versículos. A palavra hebraica aqui é nahan, que pode ser traduzida como arrepender-se, lamentar ou se consolar. Então, no contexto bíblico, quando se diz que Deus se arrepende, não significa que ele cometeu um erro ou que ele mudou de ideia como um ser humano. Não é isso.
A linguagem aqui expressa é de uma mudança na ação de Deus. Então, quando diz assim, Deus se arrependeu, não é que Deus errou e por isso se arrependeu, não é porque Deus vai revogar o que ele já decretou, não. Aqui mostra uma ação de Deus baseado naquilo que ele decretou na eternidade de atender à oração dos crentes. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos no próximo programa, se Deus assim nos permitir.